A Amy Farrah Fowler é uma personagem fascinante pra mim. E acho que grande parte é porque ela é multifacetada. A princípio, ela pode parecer difícil de gostar, e eu confesso que eu não gostei dessa personagem logo de cara. Mas eventualmente ela conquistou meu coração e no vídeo de hoje eu quero explicar por quê. Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta, onde eu falo sobre livros, filmes, séries, mídias que fomos muito obcecados durante a nossa infância e construíram a nossa personalidade. E como o próximo vídeo que eu tô trabalhando agora, tá sendo um pouquinho longo, o roteiro tá me dando um pouquinho mais de trabalho, com pesquisa e escrita e tal. E talvez ele demore um pouquinho mais pra sair, eu resolvi trazer um vídeo bônus pra vocês. Algo rapidinho sobre uma personagem que eu adoro e vocês vêm me pedindo pra eu falar sobre desde lá atrás aquele vídeo que eu fiz sobre a Penny de The Big Bang Theory. Doutora Amy Farrah Fowler. A razão pela qual a gente tem um pouco de dificuldade de gostar da Amy logo de cara é porque ela é uma das poucas personagens que, ao mesmo tempo que é profundamente inteligente, também é profundamente emotiva. E essas duas facetas, esses dois lados, eles nem sempre se apresentam de maneira conjunta. A Amy, ela vive nesse estranho paradoxo entre inteligência clínica e fome afetiva. Ela entende a mecânica do cérebro, como ele funciona e tal, mas ela é desesperada para ser entendida pelas pessoas. E é isso que torna ela tão dinâmica, porque essa profunda inteligência dela cria uma distância, mas a empatia que ela tem cria conexão. E é a tensão entre essas duas coisas que a torna tão rica psicologicamente. Ela pode ser desconfortável, analítica e estranhamente formal. Então, de repente, ela revela um lado bobinho que quer fazer uma festa do pijama e guerra de travesseiro, quer fofocar, quer usar colher de princesa, quer vivenciar rituais femininos de amizade da adolescência. E no começo, e muita gente pode até continuar pensando que a Amy é fria, mas eu particularmente acho que isso está longe de ser verdade. A Amy é, na verdade, alguém que aprendeu a sobreviver ao estoicismo. E por isso, quanto mais você assiste ela ser paciente com as pessoas, principalmente com o Sheldon, mais extraordinária ela se torna. Porque você entende que a paciência dela é uma forma de resiliência. Ela vê alguém emocionalmente inacessível, né, o Sheldon, e ao invés dela exigir uma reciprocidade imediata, ela abre espaço para ele se desenvolver. Ela espera, mas não de maneira passiva. Ela espera ajudando a criar condições em que o Sheldon consiga se abrir emocionalmente, mas que ao mesmo tempo ele se sinta visto e satisfeito. E esse tipo de paciência, ele só vem de alguém que entende solidão. Eu também acho que o entendimento da Amy com neurociência é o que proporciona ela ter tanta paciência com todos, sobretudo com o Sheldon. E é o que dá essa profunda empatia, porque a vida profissional dela exige um profundo conhecimento do comportamento humano. O que é muito interessante é que, por causa desse entendimento, a Amy ela não julga, ela observa. São manias, idiosincrasias, inseguranças. São raramente algo que a incomodam. Geralmente são coisas que a intrigam. Obviamente existem momentos onde a Amy fica frustrada com as pessoas, principalmente com o Sheldon. E sim, depois de anos de espera, ela termina o relacionamento deles por um tempo. Mas é importante reconhecer que, apesar disso tudo, a Amy, ela tinha suas próprias necessidades. E ela estava constantemente, a vida dela inteira, tentando balancear as necessidades dela com as das pessoas ao seu redor. O que torna a Amy tão cativante também é que, mesmo depois dela se tornar parte do grupo, ela carrega os resquícios do isolamento social com ela. Antes de conhecer o Sheldon e se aproximar do pessoal, ela não tinha ninguém. Diferente de até mesmo o Sheldon, que tinha bem ou mal um relacionamento familiar e amigos, ela não tinha nada. Nenhum amigo, nenhum parceiro romântico. E ser solitário assim por tanto tempo impacta profundamente uma pessoa. Por isso, para ela, a afeição é algo frágil.
Conexão com alguém é algo que ela tem muito medo de perder. Por isso, a intensidade emocional da Amy, depois que passa um tempo e a gente conhece ela, faz muito sentido pra mim, apesar daquela aparente frieza que é apresentada no começo, quando ela surge na série. Sim, isso também se deve porque, a priori, os criadores tinham a intenção de fazer da Amy uma versão mais feminina do Sheldon, que ela se comportasse exatamente igual a ele, mas com o passar do tempo e com o input da atriz, ela acabou se desenvolvendo para além disso. A Amy nunca esquece o que é ser uma pessoa solitária e a solidão dela começou muito antes da vida adulta. Vem lá de trás da infância dela, da maneira como ela foi criada. O relacionamento dela com os pais é a chave para entender como a Amy funciona. A mãe dela é absurdamente controladora a ponto de se tornar abuso emocional. Então a infância dela foi repleta de restrições e repleta de negligências também. Era sempre dito pra ela que experiências completamente normais que todo mundo teve eram extremamente perigosas ou eram imorais e ela não deveria fazer, ela não deveria nem pensar em fazer. Então ela nunca teve a chance de viver uma infância normal, ela nunca teve a chance de experimentar se divertir. Obviamente que isso tudo é contado na série com um tom cômico e é bastante engraçado, sim. Mas a razão pela qual esse humor funciona é justamente porque tudo é tão absurdo. Porque ela cresceu sendo ensinada que espontaneidade era uma coisa ruim, ela se tornou uma adulta que super intelectualiza tudo. Porque ela nunca teve a oportunidade de desenvolver as emoções dela ou de experimentar divertimento de maneira segura. Como adulta, ela finalmente consegue mudar esse pensamento e começar a se divertir. E explica esse ímpeto, esse quase desespero. Ela é afoita por experimentar coisas que ela nunca teve a oportunidade. Os amigos dão a ela algo que ela nunca teve: liberdade. E eu diria que a amizade mais importante para o crescimento da Amy ali é com a Penny. A dinâmica dela com a Penny é um dos relacionamentos de maior riqueza emocional ali na série. A princípio, elas são polos completamente opostos e parecem não ter absolutamente nada em comum. Mas com o tempo a gente vê que uma ajuda a outra a se curar de certa forma. A Penny permite que a Amy viva a espontaneidade e ela apresenta rituais sociais que a Amy nunca vivenciou. A Penny representa um mundo que ela nunca pertenceu, que ela nunca conseguiu entrar. E em retorno, a Amy traz profundidade à Penny. A Amy, tal como a Bernadette posteriormente, quando ela entra de verdade na série, elas representam um lado científico encabeçado por mulheres. Algo que até então a Penny nunca tinha tido contato. Isso torna a ciência algo mais acessível à Penny, porque até então alta inteligência, a educação, a academia era algo que ela sempre associava ao masculino, porque o contato que ela tinha era apenas com os meninos. E a afeição da Amy com a Penny é muito curiosa, porque tem um quê de atração sexual ali. E faz com que a Amy seja muito mais honesta como pessoa pra mim. Porque como ela nunca teve esse poder de se conhecer e experimentar, esse quê de atração sexual com a Penny também é uma maneira dela estar descobrindo a experiência sexual dela, a atração dela, e descobrindo a si mesma. Porque ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. A admiração exacerbada dela, platônica pela Penny, pra mim, faz com que a amizade dela se torne ainda mais complexa. Porque, pra Amy, essa atração sexual e a afeição conseguem coexistir dentro da amizade. Mas, ao mesmo tempo, a afeição romântica não está totalmente associada à necessidade física para ela, já que a pessoa por quem ela se atrai romanticamente é o Sheldon. Ela vê a Penny mais do que como só a vizinha gostosa dos meninos. Ela intelectualiza a Penny, ela valoriza o cérebro, a mente dela. Quanto ao relacionamento dela com o Sheldon, eu gosto que nenhum dos dois conserta um ao outro. Eles expandem a vida um do outro. A Amy ensina ao Sheldon, ao mesmo tempo que ela está aprendendo algumas coisas também, empatia, linguagem social, regras sociais. E a relação deles importa muito porque valida uma verdade que a gente quase nunca vê representada. Às vezes, o amor começa com uma segurança, com uma lógica compartilhada, com rituais como estrutura.
O que torna a trajetória deles muito bonita é que os dois estão aprendendo o que é a humanidade. E eu não acho que qualquer outra pessoa conseguiria navegar a complexidade que é a cabeça do Sheldon de maneira tão saudável como a Amy faz. É claro, parte do porquê a identidade científica da Amy é tão convincente vem do fato dela ser fundamentada em realidade. Aqui ela é interpretada pela Mandy Alick, que é uma neurocientista de verdade na vida real. Ela não soa como um clichê hollywoodiano porque o background da May reflete a maneira como a Amy é retratada na série, a maneira como... Eu não sei, eu acho que ela traz um insight, ela traz uma postura muito realista. Então, no seu âmago, a Amy ela é definida por conflito interno. Ciência dá a ela estrutura, mas emoção faz você arriscar o caos. E por muita parte da vida dela, essa estrutura a protegia da rejeição. Mas, para você ter intimidade, isso requer que você perca um pouco do controle. E amor requer incerteza. Então, a jornada da Amy acaba sendo sobre aprender que controle pode explicar a vida, mas não substitui vivê-la, sabe? A Amy representa a esperança de que, mesmo que a solidão, mesmo se sentir excluído, tenha te tornado uma pessoa dura ou fria, mesmo que a intelectualidade tenha se tornado a sua armadura, ainda é possível encontrar amor, encontrar comunidade e ser amado. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo mais curtinho, um vídeo bônus aqui no canal de presentinho pra vocês enquanto eu trabalho no longo, eu imagino, pelo roteiro, vídeo que vai sair semana que vem. E peço também a paciência de vocês, caso ele atrase um pouco. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você é fã de The Big Bang Theory, se não, qual é a sua opinião sobre a personagem da Amy, e quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui? Eu já falei sobre alguns personagens de The Big Bang Theory, vou deixar aqui nos cards os vídeos que eu já tenho para você assistir se você tiver interesse. E se você gosta de análises de personagens e séries, principalmente nos anos 2000 e 2010, tenho vários outros vídeos aqui no canal para você. Não se esquece de se inscrever nesse vídeo, deixar um like, hypá-lo, me ajuda muito, e compartilhar com seus amigos, fãs ou haters de Doutora Amy Farrah Fowler. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, @soueutai. Lá eu tô sempre falando do que eu tô assistindo, do que eu tô lendo, do que eu tô fazendo. Se você quiser me acompanhar, um beijo e até o próximo vídeo.